porque tinham visto sinais que ele realizava de cura sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde nós compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso para apenas provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Felipe lhe respondeu, Felipe calculista, 200 denários não seriam suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. No versículo 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serviria isso para tanta gente? No versículo 10, ele encerra. Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. E assim se assentaram homens em número de quase 5.000. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da sua presença, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te louvar, para te adorar, para bendizer o seu nome, porque o Senhor é um Deus no qual se faz presente neste lugar. O Senhor é um Deus no qual se faz presente, Pai, nesta campanha. O Senhor é um Deus no qual tem provisão para a minha casa e para a casa dos teus filhos, Pai. Talvez chegou algum filho teu aqui desanimado, Pai, sem esperança, talvez com um pensamento rotineiro, Pai, de todos os cultos de domingo, Pai, Pai, de quarta-feira, Pai, mas o Senhor é um Deus no qual se faz presente neste lugar, Pai. O Senhor é um Deus no qual já tem preparado a provisão. O Senhor é um Deus que já está sobre o monte. O Senhor é um Deus no qual já está estendendo as suas mãos, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, conforme a tua palavra nesta noite, Pai, que a fé do teu povo venha a ser elevada, Pai, que a tua fé, Pai, Pai, do teu povo nesta noite alcance outros patamares, Pai, para que nós saímos daqui, Pai, crendo no milagre, crendo na provisão e crendo que o Senhor já está visitando a nossa causa, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar para ouvir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra e glória. Quando nós entramos neste texto, e a primeira coisa que nós devemos entender diante deste texto é o Jesus que nós estamos falando aqui. Porque talvez você chegue até a igreja atrás de um milagre, atrás de algo de Deus, mas você não faz ideia do Jesus e do Deus no qual você serve. Porque se você fizesse ideia do Deus no qual nós servimos, se o povo que não veio fizesse ideia do Deus no qual nós servimos, eu garanto que essas cadeiras estariam cheias, do mesmo jeito que muitas vezes na nossa igreja está vazia, porque o povo não tem entendimento do Deus no qual nós servimos. Mas esse povo, quando eles encaram atravessar o mar da Galileia, é porque eles entendem que esse mesmo Jesus passou por um casamento em Caná da Galileia. E nesse casamento no qual faltou o vinho, ele foi aquele no qual fez o milagre transformando água em vinho. E isso alcança o coração do povo, e o povo consegue entender sobre aquele homem chamado Jesus há algo diferente. Eles começam a decorrer a Bíblia e ver que esse homem vai se encontrar com Nicodemos, um chefe, um homem sábio, e ele vai colocar um ponto de interrogação na cabeça daquele que sabe tudo. E o povo vai olhar e dizer: esse homem chamado Jesus, ele é diferente, ele tem algo. Esse povo é um povo o qual vai olhar para Jesus se encontrando com uma mulher samaritana, na qual os discípulos não faziam questão, no capítulo 4 de João, de se encontrar, e vai transformar aquela mulher que era abandonada e na qual teve 5 maridos, e uma evangelista na mão do Senhor. E o povo vai olhar para ele e dizer: sobre esse Jesus há alguém diferente. O povo vai avistar esse Jesus entrando dentro de uma localidade onde ninguém entra, onde estão os enfermos à beira de um tanque, o tanque de Betesda, e vai ver ele quebrando a lógica do tanque. Vai ver acontecer uma cura, e essa cura agora não acontece dentro do tanque, a cura vai acontecer fora do tanque.
E o povo vai olhar e dizer algo diferente sobre esse homem. E quando isso entra dentro do coração do povo, o povo consegue entender uma coisa: aonde esse Jesus estiver, eu vou até ele. E a sua missão de estar aqui hoje é porque você já entendeu que Jesus é esse. A tua missão de estar aqui hoje é porque você já viu o que Ele fez e tem entendimento daquilo que Ele pode fazer sobre a tua vida. Então, se você chegou até aqui com um pingo de dúvida, eu te convido nesta noite a deixar essa dúvida do lado de fora do templo, porque neste lugar não há espaço para dúvida. O Deus que pode mudar a sua vida está aqui. O trajeto do qual esse povo percorre até onde Jesus chega e sobe ao monte são 130 quilômetros, irmãos. Quantos quilômetros você gastou para vir até aqui? O que veio mais longe foi eu, cerca de 50 quilômetros, mas nem chega perto do que eles fizeram. Eles percorreram 130 quilômetros porque eles tinham confiança em Jesus Cristo, que Ele poderia resolver o milagre. E você está aqui andando 1 quilômetro, 2 de carro e está com dúvida que Ele pode fazer. Eu te convido a tirar essa dúvida de dentro de você. É um povo que aonde Jesus fosse, ele estava disposto a abrir mão de tudo e chegar, porque eles tinham confiança em quem Jesus era. Só que quando a gente adentra no versículo 1 e entende isso, aleatoriamente nós chegamos no versículo 2. Eu tenho que convidar você a talvez mudar a sua mentalidade no ano de 2023. Porque se você acompanhar comigo, você vai entender que no versículo 2 a palavra do Senhor vai dizer: e o povo seguia a Jesus por causa das suas curas, sinais e milagres. Com ênfase, apóstolo, em curas. A gente começa a enxergar um povo que vai até Jesus por causa do quê? Da cura. Repita comigo: cura. Um povo que vai até Jesus simplesmente pela cura, por receber, pelo milagre, pelo sinal. Isso é muito perigoso, porque talvez você está há quanto tempo na presença de Deus, caminhando atrás dos sinais, e Ele chega aqui nesta noite para colocar uma divisão sobre a sua vida e dizer: a cura e os sinais não são o mais importantes. Talvez você está em busca da provisão, no qual eu também busco todos os dias, estou buscando em fevereiro, só que Ele chega aqui para quebrar uma lógica na sua mente e dizer que isso não é o principal sobre a tua vida. O que me causa interesse é que em João capítulo 6 vai dizer que o povo seguia a Jesus por causa da cura, do milagre. E o versículo e essa passagem vai terminar com Jesus curando e vai terminar com Jesus provendo através da multiplicação do peixe. E isso é incrível. E talvez você chegou aqui dizendo isso: eu quero a cura e eu quero a provisão. Amém. Só que quando nós entramos em Lucas capítulo 5, eu vou aprender algo muito importante. E o povo o apertava na beira da praia para ouvir a palavra de Deus. Aqui é um povo que está seguindo pela cura e consegue no final a cura e consegue no final a provisão. Só que em Lucas 5 há um povo no qual está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, porque entende que a palavra de Deus é o principal sobre a vida deles. Apertam tanto Jesus ao ponto de Jesus sair da praia e precisar de um barco emprestado. E sabe como que termina a passagem de Lucas capítulo 5? Eles apertam para ouvir a palavra e no final termina com Pedro aceitando Jesus como o único Salvador. O Senhor vem quebrar uma lógica sobre na sua vida e dizendo: é muito importante você buscar pela cura, mas nunca esqueça que o principal é a tua salvação. Porque muitas vezes a cura ela vai entrar, a provisão vai entrar sobre o seu coração e você vai esquecer do principal. O princípio, o mais importante de tudo é que eu tenha a minha salvação e eu vá morar no céu. O mais importante de tudo não é a cura, o mais importante de tudo é eu entender que eu estou salvo. É eu buscar a minha salvação todos os dias, e dessa forma as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Porque nós chegamos num embate em nossa vida que muitas vezes nós entramos dentro da igreja e nós estamos à procura da cura, à procura do milagre, à procura da provisão, e às vezes a gente
estamos nos afastando do principal, da nossa salvação. Velho, mas eu estou dentro, eu posso, mesmo estando dentro, não estar salvo. Prova para mim, eu provo para você. Em Marcos capítulo 2, o povo enche uma casa onde Jesus está reunido. Não tem espaço nem na porta. Chega 4 amigos com um paralítico e não tem por onde eles entrarem. E Jesus está pregando, a casa está cheia. De repente desce o paralítico pelo telhado. Eu imagino todo mundo olhando ali, ansioso, dizendo: vai ser uma cena espetacular, porque Jesus vai curar ele agora na nossa frente e ele vai sair correndo, andando. Só que de repente a casa está cheia, está todo mundo ansioso. E a primeira coisa que Jesus oferece a ele não é a cura. A primeira coisa que Jesus oferece a ele é: os teus pecados estão perdoados. Jesus chega adiante e diz: o principal é que você seja salvo. Mas a casa estava cheia. E quando Jesus fala de perdoar pecado, todo mundo se assusta. Quem é ele para perdoar pecado? Quem é esse Jesus para falar sobre perdão de pecado? Eu esperava que ele ia curar o paralítico, agora perdão de pecado. Estão dentro, mas não estão salvos. Eu vou repetir, vai doer na tua alma, você vai abraçar isso para você, mas a sua salvação vai estar em dia. O povo está dentro, mas muitas vezes estando dentro não está salvo, porque não é porque você está dentro que você está salvo. Mas nessa noite você vai sair daqui com entendimento na sua vida. O entendimento é que a minha salvação está em primeiro lugar, e assim as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou seguir a Cristo em busca de entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através disso a cura vai chegar sobre mim. Nós entramos nesse embate e entendemos que o povo corria atrás simplesmente da cura. Só que Jesus vai dar uma quebra nisso, demonstrando que nós devemos ter uma observação sobre a nossa salvação. Eu quero que você imagine Jesus vindo, Jesus correndo, pelo mar de barco, e de repente ele vai chegar até o ponto no qual onde ele se localiza e sai da onde há um monte. E quando ele chega naquele monte, a Bíblia vai nos dizer que ele sobe no alto do monte. E o mais interessante, ele senta. Dobra a sua atenção aqui para mim. Apóstolo, ele vem naufragando, tem pessoas seguindo ele, não é pouco. É em torno de 5.000 só homens. Imagina a quantidade que poderia passar de 10.000 pessoas. E quando ele chega no monte, o primeiro pensamento de quando ele sobe o monte é o que eu fiz: é chegar aqui, olhar para vocês, subir e imediatamente já começar a ministração, imediatamente já começar a pregar, imediatamente a cura acontecer. Só que a Bíblia vai me dizer que Jesus chega ao monte e ele senta. E com o sentar a gente pode aprender que ele estava ensinando aos seus discípulos, porque antes dos discípulos se colocar de pé para ensinar, eles têm que sentar para aprender. Eu gosto disso. Podemos dizer que sim, que Jesus ele senta porque ele estava cansado. Só que o que Deus revela no meu coração é que quando Jesus chega ao monte e ele vê o povo chegando, ele tem um entendimento: tem muita gente ainda para chegar. Eu não vou começar a operar agora, eu vou sentar para esperar que todos cheguem, e depois que todos chegaram, aí eu me coloco de pé. E quando você conseguir ter esse entendimento, eu e você vamos parar de ser egoísta, com o pensamento de que só porque eu vim, Deus tem que realizar um milagre. Eu posso dizer uma coisa com todo o amor, cuidado sobre o teu coração: o seu milagre não chegou ainda, porque você não trouxe aquele que estava lá no meio do caminho. E Jesus nesse momento ele está sentado dizendo: quando todo mundo chegar eu levanto, mas enquanto não chegar eu continuo sentado. Porque a gente tem um pensamento dentro de nós de dizer: não, eu cheguei, eu quero receber. Eu cheguei primeiro, eu vou receber. Aquele que chegou depois que ele receba. Só que Jesus está diante de uma palavra demonstrando sobre nós que não adianta você pensar só em você caminhar, correr, chegar aqui e esperar o seu milagre. O milagre vai acontecer quando você trazer aqueles que você deixou para trás. O milagre vai acontecer quando você tem um entendimento, muitas vezes olhar para as cadeiras, olhar para o lado, olhar para o outro e dizer:
enquanto eu não fazer aqueles que estão lá no meio do mar chegar, ele não vai se levantar. É Bíblia, irmão. Porque nesse cenário, talvez algumas pessoas entraram dentro do barco, sozinho, mais leve, vieram remando e chegaram o primeiro e sai. E estão esperando de braço cruzado, falando: estou esperando ele. Estou esperando Jesus levantar. Por que ele não levanta? E Jesus está só olhando e dizendo: tem muita gente no meio do mar, vou esperar chegar. E tem gente empurrada, de braços cruzados, dizendo: eu cheguei faz tempo e ele não levantou ainda. E ele está olhando para você dizendo: não levantei porque não chegou todo mundo. Estou esperando chegar. E qual que é o pensamento daqueles que tiveram a oportunidade de chegar primeiro? Porque você que está aqui hoje, irmão, você teve a oportunidade de chegar primeiro daquele que está lá fora. Só que isso não te faz melhor do que ele. Faz vocês serem iguais. O nosso papel como igreja do Senhor é dizer: já que eu estou aqui dentro, eu vou voltar o meu trajeto e trazer aquele que está no meio do caminho. Porque o milagre só vai acontecer sobre a sua vida, talvez quando você trazer o seu vizinho para dentro da igreja. O milagre talvez só vai chegar até a tua casa quando você ganhar aquele amigo que você está falando: não, o importante é eu. E Deus está dizendo: eu só se levanto do monte para começar a operar milagre quando todos chegarem. E dentro do teu coração você sabe quem é esse todo. Dentro do coração o Senhor confronta a tua alma e você entende: eu tenho que trazer fulano para a presença de Deus, que daí eu sei que eu vou receber algo do Senhor. Você quer ver você ser amigo de Deus e pedir que Ele fazer? É você trazer almas para Ele, irmão. Irmãos, eu começo a ver algumas pessoas na igreja que estão buscando, estão orando. De repente, quando traz uma alma, o coração do Senhor se alegra tanto por você ter trazido uma alma, que Ele começa a te abençoar imediatamente. E a pergunta é: quando você trouxe a última alma para a presença dele? Faz tanto tempo assim você está cobrando milagre. Agora, quando você começar a trazer aqui, trazer ali, quando você falar: o meu barco cabe 3, eu vou voltar para trás, lá no meio do mar, eu vou colocar algumas pessoas dentro e eu vou trazer junto comigo. Quando você mover esse trajeto, quando você mover essa unificação, é quando Jesus vai se levantar do monte para começar a operar. Isso mexe comigo, irmão. Porque quantos milagres na minha vida ainda não aconteceram, porque eu tenho que buscar muita gente e trazer para dentro. Porque nesse trajeto dessas pessoas teve aqueles que puderam vir de barco e aqueles que no seu barco tinha 4 remos. Com 4 remos chega mais rápido que aqueles que tinham 2 remos. Nesse cenário teve pessoas que não podem atravessar o mar e talvez teve que vir o quê? Pelo ambiente terrestre, demoraram mais. E às vezes você está aqui dentro porque talvez Deus te deu uma oportunidade. Porque talvez alguém da tua família era crente, talvez você nasceu no berço evangélico e isso fez você conhecer ele antes. Mas é aquele que está perdido e que nunca conheceu uma igreja, nunca entrou dentro dela e está perdido nas drogas. O trajeto dele foi diferente, ele não teve barco para atravessar o mar. E o Senhor está olhando para você nessa noite e dizendo: é você que vai buscar ele aqui para dentro. Porque você teve a oportunidade e ele não teve ainda. Wellington, mas eu não consigo entender essa palavra. Eu cheguei aqui, eu estou aqui dentro, eu estou buscando. Quer dizer que para acontecer algo na minha vida eu necessito buscar algo de fora. Na verdade, isso é individual, Wellington. Eu concordo contigo que a salvação é individual. Só que o avivamento não é individual. A palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 2: quando todos estavam reunidos. Não foi um só reunido no cenáculo. Quando todos estavam reunidos em um só único propósito, em uma só única busca. Dessa forma o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e fez com que todos fossem cheios do Espírito Santo, e todos foram batizados com fogo e começaram a falar línguas estranhas repartidas como de fogo. Só aconteceu um avivamento porque todos estavam reunidos. Nós
Eu só levanto quando eu ver que todos estão reunidos. Eu só levanto quando eu ver que todos chegaram. Aí sim ele vai se levantar e vai começar a operar milagres sobre a sua vida. Aí sim nós vamos poder olhar um ano de 2023 no qual a presença de Deus vai ser derramada. Porque essa responsabilidade não está só sobre o líder, está sobre a igreja, está sobre você trazer o máximo de pessoas aqui dentro. Dessa forma o avivamento acontece. Jesus vai olhar para aquele povo, Jesus vai olhar para aquele cenário e vai ver o povo chegando. E preste atenção nisso, olha que interessante, a resposta vai chegar todo mundo. E quando todo mundo chega, ele resolve se levantar. E aí sim ele se levanta. E quando ele se levanta, ele olha para aquela quantidade de pessoas, e é muito interessante entender isso, que ele vai olhar para aquela quantidade de pessoas, vai olhar para os seus discípulos, para Felipe, e vai dizer: aonde nós vamos comprar pão para todo este povo? E eu quero que você entre na imaginação dessa palavra. Eu quero que você entenda os discípulos, porque afinal Jesus era a autoridade máxima. Só que os discípulos eram auxiliares de Jesus, que respondiam o povo através de Jesus. Então quando eles veem Jesus se levantando dessa maneira, é mais ou menos que o pensamento deles fosse isso: se Jesus não sabe o que fazer, imagina a gente. Se Jesus não tem a resposta de aonde a gente vai arrumar pão, imagina nós. Quem somos nós? Nós viemos diante dessa batalha acreditando nele, que ele sempre teve um plano, que ele sempre teve uma estratégia, que ele sempre sabia o que fazer. E agora esse próprio Jesus vai se levantar e ele vai pegar e perguntar: o que nós faremos? Quando tudo abalou a igreja lá, irmãos, eu vi a voz de Deus me visitando, dizendo: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: como assim? Eu não sei o que fazer. Eu acho que você tinha um plano, Senhor, porque eu vim aqui confiando no Senhor. Todo o meu trajeto é confiando no Senhor, e agora o Senhor vai perguntar o que eu vou fazer. Eu posso imaginar Pedro ali de lado olhando para o discípulo e dizendo de uma forma bem estilo Pedro: a gente está perdido, a gente está ferrado, porque não tem um plano. Esse povo vai correr atrás da gente, porque crente com fome é um perigo. Como assim ele não sabe o que fazer? E a Bíblia vai dizer que dentro dele Jesus vai constatar a Bíblia que ele bem sabia o que iria fazer. O cenário está difícil, o cenário está complicado. Ele faz uma pergunta, mas no íntimo dele sempre teve um plano. Pega a sua mão para cima para você entender uma coisa. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que muitas vezes parece que Jesus te confronta, coloca na parede e te pergunta: o que você vai fazer? Mas eu quero que você entenda que dentro do coração dele, ele tem uma resposta: eu já sei o que fazer e eu já tenho um plano. Ele já tem um plano, mas sempre ele vai perguntar a nós. Ele sabia que Pedro passou a noite toda tentando pescar e não tinha peixe, mas o que ele vai fazer? Tem peixe aí? E Pedro vai dizer: não tem nada. Ele vai dizer: joga aqui que aqui tem. Eu quero que você entenda que o Deus que nós servimos é um Deus que sempre vai ter um plano, mas sempre ele vai fazer uma pergunta para mostrar que o controle está sobre a mão dele. O controle nunca escapou da mão dele, nunca ele se desfez, sempre ele teve um plano. E essa situação na qual você está, ele já tem uma solução. Você pode glorificar o Senhor por isso. O mais incrível é quando a gente entra no contexto dessa palavra, de entender que essa situação que Jesus fez, preste atenção nisso, isso aqui é profundo. Essa situação de fome diante daquele povo, de uma viagem de 130 quilômetros, Jesus fez propositalmente.
foi de propósito, irmão. Porque Jesus não chega neles e avisa: a gente vai para uma viagem para Betsaida, 130 quilômetros. Porque se Jesus avisa, o que o povo faz? Vai ter fome, vamos se preparar. Cada um ia pegar uma mochilinha, colocar um pãozinho, alguma coisa, e reunir tudo e dizer: não, é 130 quilômetros. Jesus não dá aviso, porque Jesus não deixa ninguém se preparar. Jesus propositalmente queria que eles não tivessem nada para comer naquele momento. Jesus segue a viagem. Muitas vezes o pensamento do povo é: ele vai curar, ele vai realizar o milagre. Só que o trajeto já foi 50 quilômetros, já foi 80, a gente não tem o que comer. O que vai acontecer? Quando a gente chegar onde ele chegar, a gente vai estar com fome. O que a gente vai fazer? E Jesus fez tudo isso propositalmente. Jesus tira o pão do povo para mostrar para o povo que ele é o Deus que tira e ele também é o Deus que pode dar. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus tira o pão do povo para mostrar que ele tem poder para tirar, como ele também tem poder para dar. E quando chega naquele ambiente, todo mundo está ali e Jesus propositalmente está ali, pronto a realizar o milagre. Jesus deixou ninguém se preparar. Sabe essa luta que você está vivendo, esse momento que você está passando? Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que Ele sabe o que Ele está fazendo e que foi proposital um local onde você foi colocado, e que quem te trouxe para esse local foi o próprio Deus, e Ele te trouxe despreparado mesmo para mostrar que é Ele que tem o controle, que é Ele que guarda e que é Ele que pode realizar o milagre sobre a tua vida. Porque se Ele te avisa antes do cenário que você está hoje, você ia fazer o que? Você ia se preparar, irmãos. E Ele não queria que você se preparasse, porque se você se preparar demais, você não vai viver milagre. O ano de 2023 é um ano no qual o Senhor está providenciando milagre para a tua casa, milagre sobre a sua vida. O ano de 2023 é um ano no qual você vai renovar o teu testemunho. Ergue a mão para cima, que isso aqui do Senhor está liberando, é forte. O ano de 2023 não é um ano que você vai se fissurar e começar a contar o testemunho de 2020, de 2021, de 2019. Vai ser um ano no qual você vai dizer: tem testemunho renovado. Aquilo que Deus fez lá nem se compara com aquilo que Ele vai fazer este ano. Mas para isso Ele tem que te pegar de surpresa. Mas Ele tem que te pegar no momento no qual você não esperava nada disso. Porque se Ele te avisa, você se prepara. Porque quando foi avisado a Faraó através de José, o que José fez através da revelação do sonho? Se preparou para o ano no qual ia ter fome no Egito. Deus não quer que você se prepare, porque Deus quer fazer um milagre sobre a sua vida, para que todos vejam que Ele é Deus sobre você. Para não ter dúvida no meio da tua vizinhança e da tua parentela, que não foi com as tuas mãos que o Senhor proveu a sua vida financeira, mas sim para que eles olhem e entendam de onde que veio isso, como que conseguiu isso, como ele chegou aonde ele chegou, porque afinal o trabalho que ele trabalha não conseguiria alcançar isso. Ele não conseguiria essa casa diante desse serviço, desse salário, diante dessa portinha que ele abriu. Ele conseguiu tudo isso. Não tem sentido da onde que veio. E você vai poder dizer: foi a mão de Deus que me alcançou. Não foi a minha mão, não foi os meus braços, não foi a minha força. Foi Deus que me pegou de surpresa, me deixou despreparado para vir com a provisão sobre a minha vida. Aplauda o nome do Senhor por isso. Aleluia. De repente, quando está todo mundo despreparado, de repente, quando entra nesse ambiente, quando nós entramos num ambiente de despreparo, um dos nossos primeiros passos é ser como Felipe era. Qual é? Eu estou despreparado, vou pegar a calculadora e começar a somar. Ele começa a somar. E ele percebe que eles não têm condição alguma de alimentar toda
se encontra num cenário no qual as contas não têm batido, num cenário no qual você está batendo a calculadora, jogando para um lado, jogando para o outro, e não tem achado mais como escapar dessa situação, eu te digo, você está bem próximo da provisão. O próximo passo depois desse versículo é Jesus realizar o milagre. Quando você não acha uma saída, quando não tem de onde buscar a cura, quando o médico diz que não tem mais jeito, quando você entendeu que dentro do banco você consegue mais financiar dinheiro, porque na verdade você já financiou. É nesse momento que a calculadora não faz sentido, que o Senhor está dizendo: você está próximo de receber o teu milagre. Ele começa a calcular porque não tem jeito, e de repente a Bíblia vai dizer que vai chegar um menino. E esse menino ele vai chegar diante dos discípulos, diante de André. Ele vai dar ali os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Repita comigo: 5 pães e 2 peixes. Quando ele pega esses 5 pães e 2 peixes, o primeiro passo que André vai fazer é olhar para aquele menino, pegar os pães e dizer: o que 5 pães e 2 peixes vai fazer? É muito pouco. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui não vai ter como resolver o problema do povo. É muito pouco. Olha a visão de André. Você vai entender comigo. Ele olhando para o menino que deu tudo que ele tinha e dizendo: o que você está dando é pouco. O que você está dando não resolve. Pode ser pouco para muita gente, mas para aquele menino era muito. Para aquele menino não era só muito, como era tudo que ele tinha. Se André fosse um pouco inteligente, irmãos, ele não falaria isso. Ele não falaria essa conta, porque presta atenção, o menino está dando tudo que ele tem. Para o menino aquilo ali é muito. Para o menino aquilo ali ele se alimentaria sozinho, e o problema dele estava resolvido. E ele está dando muito dele, ele está dando tudo dele, e tem gente se levantando dizendo que ele está dando pouco, e que ele não está dando nada, e que não vai adiantar nada. Conseguiu se identificar aí? Se não conseguiu, eu te apresento a ingratidão muitas vezes da obra de Deus.